Olha o ponta que o Flamengo vai levar aí. Vamos falar sobre isso. O Manchester City chega com o pé na porta por Wesley e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, meu parceiro rubro-negro, toca aí, minha parceira e minha parceira. Tocou então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Já estou aqui, meus amigos, de volta à cidade do Rio de Janeiro, diretamente do meu estúdio, né? Tava em aeroporto, em Quito, no Panamá. Uma verdadeira loucura, mas aqui estamos novamente, meus amigos. E ó, depois de amanhã a bola já vai rolar. Aeroporto de São Paulo, também gravei mais cedo aí com a galera. E ó, hoje é aniversário de Cleiton, meus amigos. Pois é, o Cleiton tá completando aniversário hoje. O camisa de número 33 do Flamengo completa os seus 22 anos de idade e tem contrato com o Flamengo até o final do ano. E o Flamengo tentou a renovação do contrato do jogador. Entretanto, seus empresários deram para trás. Beleza? Pessoal, o Flamengo treinou hoje normalmente no CT de Urubu. Tivemos aí a entrevista do Danilo. Vamos repercutir essa entrevista do Danilo aqui no canal, mas antes vamos atualizar o panorama de Alexandro e Gonçalo Plata, beleza? O Plata, pessoal, tem mais chances de ser relacionado, pelo menos para ficar no banco de reservas para encarar o Corinthians. O Alexandro não está descartado, pois até evoluiu bem do edema, mas as chances são bem menores se comparar com o atacante. Na atividade de amanhã, a última do Flamengo, antes do confronto diante da equipe do Corinthians, irão bater o martelo sobre a utilização dos dois jogadores, mas até o momento a tendência é que Gonçalo Plata seja o titular, quer dizer, esteja pelo menos figurando entre os relacionados do Flamengo para esse jogo diante da equipe do Corinthians, e o Alexandro, quem sabe, pode ficar à disposição aí o confronto da outra quinta-feira, da próxima quinta-feira, né? Aliás, diante da equipe do Botafogo da Paraíba, né? Confronto esse que acontece lá no Maranhão, São Luís, capital do Maranhão, no estádio Castelão. Beleza, torcedor? Vamos avançando, tem muita coisa pra gente conversar. O Danilo deu entrevista, né? Abordou diversos temas, falou sobre o Wesley, sobre o próximo adversário do Flamengo, que é o Corinthians, e ele elogiou o Memphis Depay e falou o seguinte: tem qualidade acima da média e vem demonstrando isso. É um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, concentração e com sistema defensivo todo de olho nele, falou o Danilo, que já teve embate diante o Memphis Depay, né? O Depay já jogou no Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester United também, enfim, várias outras equipes aí pela Europa, então ele sabe que tem que ficar atento em relação ao Memphis Depay para esse jogo no estádio do Maracanã, beleza? O Danilo reconhece que o problema do Flamengo está em fazer gols, está nas finalizações, mas pondera. Vamos ver aqui o que o lateral direito do Flamengo disse. É difícil ter uma clareza nessa resposta, porque defender não é só com os zagueiros ou laterais. Todo um sistema que funciona, trabalha, faz pressão, que faz com que a gente tenha condições de roubar a bola o mais rápido possível. Atacar também a defesa tem um papel importante, fazer com que a bola chegue com a melhor condição possível para que eles façam a melhor jogada. Nós, como equipe, temos muita margem de crescimento nesse momento de finalização que decide os jogos. Mas isso não é uma coisa que precisa ser colocada só pro ataque. É um papel de todos quanto à equipe. Se fortalecer nesse segmento e trabalhar no dia a dia para que a gente possa mudar essa estatística. Até porque falar isso é um pouco engraçado, porque contra o Juventude fizemos 6 gols. Não é que nas outras ocasiões a gente não criou. Criamos. Tentar não ser refém da circunstância. Para mim, isso aqui, ó. Tentar não ser refém da circunstância, mas claro que precisamos nos cobrar nos treinamentos e nos jogos. A gente precisa vencer e trazer os 3 pontos para o nosso lado. Para mim, o ponto é esse. Tentar não ser refém da circunstância.
O que acontece, pessoal, é o seguinte: a partir do momento que você começa o jogo e abre o placar, e depois logo em seguida faz o segundo, você condiciona a partida e os outros gols, se o time continua atacando, continua criando, ele sai naturalmente. Agora, quando o jogo tá 0-0, 15 minutos do primeiro tempo, 0-0, 30 minutos, 0-0, o time, ele começa a ruir, porque ele vai perdendo a confiança. O cara que já finalizaria uma bola ali com mais confiança não finaliza, tenta dar um passe a mais, tenta ajeitar um pouquinho mais, tenta dar um drible a mais. Então isso vai afetando o mental do jogador e para mim esse é um dos grandes problemas do Flamengo. Vou te dar um exemplo. Quanto ao Juventude, o Flamengo já estava vencendo por 3-0, se não me falha a memória. O Arrascaeta faz aquele golaço que ele recebe, domina de perna esquerda, já tirando do zagueiro do Juventude e bate de perna direita. É evidente que o Arrascaeta ele é decisivo. Talvez se tivesse 0-0, ele faria o mesmo. Mas contra o Vasco ele teve um lance parecido. Ele resolve tocar pro Pedro e não finaliza pro gol. Por quê? Ah, não, tá 0-0, tem que ser a finalização perfeita que eu vou fazer aqui agora, porque o Flamengo precisa... O Flamengo tem que deixar um pouco de lado essa coisa, né? Não tem que ser perfeito, porque... Sabe? Finaliza, vai que bate alguém, entra no gol, sabe? O Palmeiras tem isso, o Flamengo não tem. Apesar do Palmeiras ter várias outras coisas. Apesar do Flamengo ter várias outras coisas que o Palmeiras não tem nem de longe. Vamos lá, pessoal. Eu falo Palmeiras porque quem vai disputar o Campeonato Brasileiro é Flamengo e Palmeiras. Tá? Não tem a menor dúvida em relação a isso, tá? O Danilo também falou sobre não merecer ganhar o prêmio de melhor em campo no último jogo. Quem foi o melhor do Flamengo na partida, segundo o Ayrton Lucas, segundo o Danilo, foi o Ayrton Lucas. Concordo com ele. Elogiei bastante o Ayrton Lucas no meu pós-jogo. Para mim foi o melhor jogador do Flamengo. Se dedicou absurdamente, ofensivo também, mas sobretudo defensivamente. Correu pra cacete em uma condição terrível, que é você estar a quase 3.000 metros de altitude. Faltando 150 metros para bater 3.000 metros de altitude, o cara correu, o cara defendeu, o cara se dedicou, mas acabou pesando pelo nome ali. Jogou bem também o Danilo, mas pesou mais pelo nome. E o Danilo acabou levando, né, o melhor em campo. E ele próprio, em entrevista, ele falou que não concordou com o prêmio, que acha que o Ayrton Lucas deveria ter sido. Ele até falou, se o Ayrton não estivesse no nível que ele teve nos duelos individuais, a gente talvez não teria nem empatado a partida, falou o Danilo. De fato, jogou muito bem o Ayrton Lucas ali pela esquerda. É isso que eu falo, é importante você ter ali um cara, você tem um Alexandro ali, sabe? Aí o cara, ele já... Tem um cara brabo aí, meu irmão. Se eu não rebentar aqui, eu vou pegar banquinho. O cara deu brecha, o cara lesionou, então, ó... Não que ele quisesse dar brecha, também aconteceu, uma fatalidade. Mas o cara... É importante ter essa competitividade, né? Dentro do elenco, beleza? Danilo falou sobre o Wesley também. Espero que ele faça uma carreira na Europa, mas depois de conquistar coisas importantes pelo Flamengo. Mais coisas. Ele tem qualidade, potencial. Ficaria satisfeito de vê-lo jogando na Europa. Champions, e já falei com ele. Quanto ao posicionamento, eu vou ser chato com ele até o último dia, pelo bem do Flamengo e pelo bem dele. Quando eu era jovem, eu esperava que alguém me falasse as coisas que eu falo pra ele. A cada erro dele, eu vou pegar no pé dele. Pode me chamar de chato. Isso representa o crescimento para ele e para o Flamengo. É um garoto que se dedica, ele ouve, reflete e faz no jogo. Ele escuta e coloca em prática. É um garoto muito bacana, responsável, que gosta muito do Flamengo e desejo toda a boa sorte do mundo para ele, falou Danilo, um verdadeiro líder. Isso é coisa de
líder. E o cara acabou de chegar no Flamengo. Para você ver que muitas das vezes liderança não é antiguidade. Antiguidade, muitas das vezes, não é posto. O cara acabou e já se posiciona dessa forma maravilhosa, pelo menos na minha opinião, beleza? Pessoal, o Flamengo não colocou o Lohan à disposição do Sub-20 de forma definitiva. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo garante que há sim um plano para recuperar o futebol do jogador e reintegrá-lo. Gente, vamos lá. Realmente, o Lohan ele não foi colocado de forma definitiva. Isso, a própria pessoa falou conosco lá no CT Ninho do Urubu que o Lohan ele precisa aprender a ser mais jogador de futebol, ele precisa jogar mais coletivamente, ele precisa ser mais solidário em relação à questão tática, a marcação sem a bola, ser menos fominha. E com a chegada do Nuno Campos, que é esse treinador português que chegou para o Sub-20, a tendência é que o Lohan melhore quanto à formação de jogador de futebol. Talento ele tem, habilidade ele tem, tudo isso ele tem. Agora ele precisa desenvolver a capacidade de ser um jogador profissional de futebol no estrito senso da palavra. Tá? Essa é a leitura de pessoas. E aí, quando ele desenvolver isso, mais solidariedade pelo grupo, tocar mais a bola, questão tática, ele será reintegrado à equipe profissional do Flamengo. Beleza? O Flamengo, agora mudando da água para o vinho, que não sofre gols há 4 jogos. Grêmio, Juventude, Vasco e LDU. A melhor sequência na temporada foi entre os dias 5 de fevereiro e o dia 1º de março. Foram 6 partidas com a linha defensiva ilesa, diante de Portuguesa, Fluminense, Botafogo, Vasco, Maricá e novamente contra o Vasco na semifinal. Entretanto, era campeonato carioca, então pode-se dizer que esses 4 jogos colocaram o Flamengo em altitude, jogou contra o Grêmio no Rio Grande do Sul, teve um outro clássico de novo contra a equipe do Vasco, que se superou, competiu contra o Flamengo. O problema do Flamengo é a finalização. Esse é o grande problema. Vou te falar, cara, que às vezes nem errar o gol, muitas vezes sequer tenta fazer o gol. Né? Para mim, esse é o maior de todos os problemas. Você não tentar fazer o gol. Né? De iniciante a vitorioso em 7 meses, Filipe Luís reencontra adversário de estreia como treinador do Flamengo. Agora com 3 títulos, treinador enfrenta novamente o Corinthians, derrotado no seu primeiro jogo no comando do rubro-negro. Naquela oportunidade, o Flamengo venceu o Corinthians por 1-0 dentro do estádio do Maracanã com gol de Alexandro, partida essa válida pela semifinal da Copa do Brasil. Vocês lembram desse jogo? E aí, Neneca catou pra cacete, Hugo Souza, aí foram pro jogo lá, dizendo que, porque ganharam só de 1-0, o Coringão, o Corinthians vai virar na Neoquímica Arena, não virou nada, foi 0-0 também, com o Daronco dando uma ajuda incrível pro Corinthians, um pênalti absurdo, não foi assinalado pelo Daronco pro Flamengo, enfim, um impedimento que até hoje eu olho aquele impedimento, não sei se realmente estava impedido, aquela situação toda, pois é, Filipe Luís será colocado frente a frente novamente contra este adversário, beleza? Inclusive um adversário fragilizado, um adversário que por mais que tenha sido campeão estadual, não vive um grande momento na temporada, mesmo com um dos elencos mais caros que você tem no país, folha salarial inflada pelo salário de Memphis Depay, que ganha ali, DP, enfim, 3 milhões, quase 4 milhões de reais é o salário do jogador holandês. O Corinthians, inclusive, não tem treinador, demitiu o Ramon Dias, apesar do título do campeonato estadual, e já prepara o anúncio de Dorival Júnior, meus amigos. Pois é, o profissional aguarda as passagens para viajar a São Paulo e iniciar os trabalhos no novo clube. Tudo foi acertado em uma reunião
com os representantes de Dorival. E aí a nação rubro-negra já pergunta: teremos, Pedrão, então, um encontro de Dorival Júnior com a nação rubro-negra novamente, dessa vez ele como treinador do Corinthians e não do São Paulo? Não. Não, porque o Dorival não é bobo nem nada e a tendência é que ele não assuma contra o Flamengo, fora de casa, já para começar tomando a piaba, tá? É a tendência, a ver se ele vai ser corajoso de assumir um compromisso. Que empáfia, que soberba. Não, é Flamengo no Maracanã. Quem que você acha que quer assumir um time contra o Flamengo no Maracanã, rapaz? Tem autoestima? É isso que eu cobro do torcedor rubro-negro, que, aliás, vai lotar o estádio do Maracanã. O Flamengo colocou uma carga de 64 mil ingressos à venda contra o Corinthians para esse domingo às 4 horas da tarde, e a qualquer momento essa carga vai acabar. A diretoria está na expectativa de ter 68 mil pessoas presentes no estádio do Maracanã para esse confronto diante da equipe do Corinthians, para o Clássico do Povo, para o confronto que coloca frente a frente as duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo a maior, Corinthians a segunda maior. Finalmente, acho que vai ser o primeiro jogo, ou então um dos primeiros, enfim, teve aí a final do Carioca, mas que o Flamengo vai lotar o estádio. Não é culpa da torcida, é culpa da política do preço do ingresso que a diretoria está implementando, a ver qual será o real público, a ver qual será a renda, para pelo menos se justificar ali o argumento no fator econômico, financeiro, né? Ah não, botamos o valor do ingresso desse e ganhamos tanto, né? Mas mesmo assim não se justifica no fator de você ter um ganho técnico ali, lotando o estádio, e com um torcedor que o cara vai torcer mesmo, de verdade, né? Enfim, empresário de Tite aciona Flamengo na justiça por última parcela de comissão, meus amigos. Tá aí. Segundo o empresário, o Flamengo deve cerca de 174 mil reais ao técnico Adenor Bach, o Tite, tá? Se de fato deve, o Flamengo tem que pegar e tem que efetuar o pagamento. Eu sei que gera algumas piadas. Porque quem tinha que pagar o Flamengo é o Tite pelo serviço prestado horroroso que ele concedeu ao Flamengo. O torcedor gosta de brincar, mas de fato o cara foi lá, trabalhou mal, mas trabalhou. Então, o Flamengo, se realmente isso aí tá na coluna do Anselmo Góes do Jornal o Globo, se confirmar, o Flamengo deve ir lá e depositar naturalmente o valor na conta do treinador, beleza? Pessoal, o Manchester City, o técnico Pep Guardiola tem interesse na contratação do lateral direito do Flamengo, Wesley, tá? Entretanto, segundo Pablo Rafael Rua, o Manchester City ainda não apresentou uma proposta em papel timbrado pela contratação do jogador, porque observa outros 4 nomes para sua lateral direita, assim como observa o Wesley, tá? Outros 3 clubes da Premier League também demonstraram interesse pela contratação do jogador. Portanto, o Pep Guardiola com os olhos esbugalhados para cima de Wesley, meus amigos. Igor Paixão, um dos destaques do futebol holandês, um dos destaques do Feyenoord da Holanda, concedeu entrevista ao Jornal o Globo e revelou o sonho de jogar com a camisa do Flamengo. Abre aspas para ele. No Brasil, ainda acompanho muito Curitiba, mas o meu sonho é jogar no Flamengo, rapaz. Olha aí, será esse o ponta que o Flamengo precisa? Bom jogador, hein? Joga demais, tá? O tal do Igor Paixão, o Flamengo que monitora o mercado, tá? De pontas e deseja trazer jogador para essa posição a partir do meio de ano. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.